Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez chegamos até você com o programa Homens do Sagrado. Se você me ouve pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sou o Padre Luvanor, da Diocese de Uruaçu, no estado de Goiás, pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, na cidade de Niquelândia, aqui ao norte do estado. Convido você a juntos nós meditarmos o tema do programa de hoje. Hoje falaremos sobre a importância da direção espiritual. Os sacerdotes que se deixam absorver por todas as outras funções do seu ministério acabam cuidando insuficientemente do principal, isto é, da formação das lideranças para que façam uma grande propaganda pelo bom exemplo. Assim, não é de se estranhar que, na França, 3/4 dos homens e outros países a proporção é ainda maior, sejam indiferentes e vejam na igreja apenas uma instituição respeitável de certa utilidade social, mas não a mola incomparável de toda a existência, a pedra angular das famílias e das nações e, acima de tudo, a protetora máxima da verdade e da vida eterna. Que religião é esta capaz de iluminar, fortificar e inflamar o coração humano? Exclamavam os pagãos extasiados diante dos maravilhosos efeitos que conseguiu produzir a liga silenciosa da ação pelo bom exemplo. A força dessa liga que existia entre os primeiros cristãos não provinha certamente da única prática de rejeitar o mal. Somente observar os mandamentos não teria sido capaz de gerar, juntamente com a admiração, o enérgico e poderoso desejo de imitar. É, antes de tudo, ao fazer o bem que se cativa as pessoas, e só o exemplo arrasta. Era necessário todo o brilho das virtudes evangélicas, tais quais o Sermão da Montanha tinha proposto ao mundo. Se a Igreja, dizia-nos um eminente político muito incrédulo, soubesse gravar mais profundamente nos corações o testemunho de seu fundador, amai-vos uns aos outros, tornar-se-ia a grande potência indispensável às nações. Com seu conhecimento profundo das necessidades da Igreja, São Pio X tem uma interessante conversa com um grupo de cardeais. Qual é hoje, pergunta o Papa, a obra que se vos assegura mais necessária à salvação da sociedade? Edificar escolas católicas, responde um deles. Não. Multiplicar as igrejas, continua outro. Ainda não. Fomentar as vocações sacerdotais, dizia um terceiro. Não, replica São Pio X. O que no momento presente é mais necessário é ter-se em cada paróquia um grupo de leigos ao mesmo tempo muito virtuosos, esclarecidos, resolutos e verdadeiramente apóstolos. Outros pormenores nos autorizam a afirmar que este Santo Papa, no fim de sua vida, não esperava a salvação do mundo senão pela formação, pelo zelo do clero, por fiéis cheios de apostolado pela palavra e pela ação, mas acima de tudo pelo exemplo. O aviso do Santo Pontífice dá autoridade singular à opinião dos diretores de obras da primeira categoria. É do fervor dos sacerdotes que ele espera a formação das lideranças de que fala, e com elas conta mais do que com qualquer outro meio para aumentar o número dos verdadeiros fiéis. Atingindo este resultado, assegurados estão a promoção das vocações sacerdotais e a multiplicação das escolas e das igrejas. Quando a quantidade não é consequência da qualidade, corre-se o grave perigo de uma religiosidade vã, enganadora, cheia de exterioridades. Chamamos a atenção sobre o papel importantíssimo da direção espiritual e da formação para a consecução do seu plano. O padre Alemande, dirigindo individualmente a cada jovem, era ótimo para suscitar o entusiasmo pela perfeição e para convencer de que a melhor prova de devoção ao Sagrado Coração é a imitação das virtudes do divino exemplar. Quanto ao cônego Timon David, além de ótimo confessor, muito jeitoso para descobrir e curar as feridas da alma, era também um notável diretor espiritual. Ninguém melhor do que ele soube inflamar os corações no amor à virtude. Nada se pode comparar com sua solicitude para fazer dos padres, seus colaboradores, verdadeiros diretores de almas.
Tanto o padre Alemand quanto o padre Timon David consideravam como insuficientes as suas breves exortações antes da absolvição, suas pregações, a organização da vida litúrgica e até suas conferências tão atraentes. Julgavam que o indispensável era a direção mensal dada a cada jovem. Eles estavam convencidos de que, depois da oração e da mortificação, o meio mais eficaz para se conseguir de Deus essas lideranças que podem regenerar o mundo é a ação do sacerdote pelo conjunto do seu ministério, mas especialmente pela direção espiritual. Mas saiamos do quadro restrito das obras de juventude para abraçar o imenso campo que a igreja deve cultivar. Obras das mais variadas, paróquias, seminários, comunidades religiosas, missões, etc. Ninguém tem capacidade para se conduzir a si próprio. Todos os homens têm fraquezas a vencer, inclinações a dominar, deveres a cumprir, riscos a correr, ocasiões perigosas a evitar, dificuldades a resolver e dúvidas a esclarecer. Para tudo isso é preciso um auxílio, um guia. Com maior razão há de ser necessário um guia para trilhar o caminho da perfeição. Como é lastimável o futuro das paróquias cujos diretores espirituais, com a desculpa de falta de tempo, antes da absolvição dão apenas um piedoso, mas vago conselho, muitas vezes o mesmo para todos os penitentes, em vez de dar o conselho específico que o médico experiente e dedicado saberia dar de acordo com o estado patológico de cada doente. Privilegiados são, ao contrário, os orfanatos, os colégios, os seminários, as paróquias onde o confessor conhece a arte da direção e está convencido de que deve, antes de tudo, pô-la em prática se quiser conseguir que todas as almas sejam capazes de vibrar por um ideal e se entreguem resolutamente aos exercícios da vida interior. Quantos pais e quantas mães de família têm visto aumentar sua influência sobre os filhos, tão somente porque encontraram um verdadeiro diretor de almas? Quantos tesouros por explorar na alma de um menino? Este é o momento em que a árvore se vai inclinar e muitas vezes definitivamente para um lado ou para o outro. Por não terem tido, quando pequenos, uma boa catequese própria para a sua idade, muitos são os adultos que desgraçadamente não poderão mais ser contados entre os verdadeiros discípulos de Jesus. Quantas vocações sacerdotais e religiosas teriam podido despontar? A prova palpável de que, em numerosas comunidades, ativas ou contemplativas, muitos súditos se arrastam por falta de direção espiritual. Está na mudança radical que mais de uma vez nos foi dado verificar, de certas almas tíbias que voltaram ao fervor de sua profissão, logo que tiveram um diretor espiritual honrado. Certos confessores parecem esquecer-se de que as almas consagradas a Deus e pelas quais devem responder são obrigadas a tender à perfeição e têm necessidade real de auxílio e de estímulo para realizar esses progressos incessantes. Aqui se podem aplicar estas palavras do salmista: seu vigor aumenta à medida que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião, e assim se tornarem verdadeiros aposentos de vida interior. Quantos sacerdotes também seriam muito mais fervorosos na sua vida eucarística e litúrgica, e zelosos pelo progresso das almas, se o seu confessor lhes manifestasse uma verdadeira amizade para levá-los à direção mensal, tendo sempre presente a tendência à perfeição a que são obrigados mais do que os religiosos. Quem não terá notado o papel importante atribuído pelos biógrafos dos santos ao diretor espiritual da maior parte das personagens cuja vida escrevem? Não seriam mais numerosos os santos na igreja se as almas generosas, as almas sacerdotais e religiosas fossem mais seriamente dirigidas? Sem a direção segura do sacerdote sobre os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, e mais tarde sem a ação direta dos representantes de Deus sobre esta eleita do Senhor, acaso a terra receberia hoje essa chuva de rosas que a inunda? Bons administradores, excelentes pregadores, cheios de solicitude pelos doentes e pelos pobres, descuidaram-se, entretanto, desta grande tática empregada pelo próprio Salvador: transformar a sociedade pelas lideranças. O pequeno rebanho de discípulos que Jesus escolheu, ensinou e formou pessoalmente, e que depois o Espírito Santo inflamou, bastou para começar a regeneração do mundo. Saudemos com respeito os bispos cada vez mais numerosos, e seguindo o exemplo de São Pio X, compreende que nos seus seminários um curso de ascética é de mais utilidade
do que conferências sociológicas. Querendo sublinhar a importância da direção espiritual, eles exigem que, antes de tudo, os seminaristas, para o seu progresso pessoal, a façam fielmente, e que todos os mestres professem para com ela a maior estima e a comprovem pela sua irradiação de vida interior. Vamos encerrar o programa de hoje pedindo a Deus santas vocações neste ano vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas escolas, pelas nossas famílias, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém, caro internauta, você que também nos acompanhou nesta emissora. Se essa mensagem te faz bem, eu convido você a partilhar com alguém que precisa ouvir também isso hoje. Eu despeço de você pedindo de Deus a bênção, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus e na proteção de Nossa Senhora. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.